Estes muros e bandeiras, as huipalas, evocam a grandiosidade dos impérios andinos que existiram no século XV nos territórios que hoje conhecemos como Peru e Chile. O homem vestido de vermelho é Evo Morales, o novo presidente da Bolívia, um índio filho de pai quechua e mãe aimara. Vemo-lo aqui a receber a bênção dos amautas, os altos sacerdotes dos Andes, antes de prestar juramento no dia seguinte no Parlamento. Pela primeira vez na América Latina, um índio nativo foi eleito presidente de um país tradicionalmente governado por brancos ou mestiços. Bolívia, a vingança dos índios. Valentim Marillones é o sacerdote que presida ao ritual da passagem do bastão cerimonial do poder ao presidente em nome dos 70% de habitantes indígenas da Bolívia. Vive de forma modesta nos subúrbios de La Paz, a capital. A nós, os amautas, os homens sábios, foi-nos confiado o poder. Entregamos este objeto ao nosso irmão Evo, para que ele possa ser respeitado e respeitar o povo, cumprindo as promessas que lhe fez. O mandato que recebeu refere-se a uma mudança política total, o que significa que a Constituição tem de ser primeiro alterada. A outra promessa é a de que o país deixará de estar dividido em 3 categorias: os ricos, os pobres e a elite dominante. Evo também prometeu durante a sua campanha eleitoral nacionalizar toda a riqueza mineral da Bolívia. Se ele não cumprir estas promessas, terá de nos devolver o símbolo do poder para que o possamos transmitir a outra pessoa. Para vencer, Evo Morales contou com o apoio de muitos grupos indígenas e movimentos sociais. Precisará de estar à altura das suas expectativas e enfrentar inúmeros inimigos, pois a sua vitória representa uma ameaça imediata aos poderosos interesses, quer na Bolívia, quer no resto do continente. A capital, La Paz, encontra-se rodeada de subúrbios intermináveis que se estendem até aos planaltos dos Andes, a 4.000 metros de altitude. El Alto, com 800.000 habitantes, 90% dos quais são índios aimara, é o maior bastião da população indígena do país. Um mês e meio após o triunfo de Evo Morales, El Alto celebra o aniversário da sua fundação. Os habitantes preparam-se para marchar por detrás das bandeiras pertencentes a uma multitude de associações. O presidente não podia faltar a esta celebração. Acompanhado pelo seu vice-presidente Álvaro Garcia, o único branco da sua equipa, ele sabe o quanto deve a este distrito e quer mostrar a sua gratidão. Aqui, mais de 2/3 da população votou nele. À sua frente marcha uma enorme multidão de membros da Federação das Associações de Moradores que mantém um controle rigoroso sobre cada metro quadrado dos subúrbios. Estes são os sindicatos de trabalhadores mais militantes da Bolívia, que fazem lembrar o lado mais combativo de Evo Morales, pois o novo presidente começou a sua carreira como líder da União de Produtores de Coca. A seguir vêm os grupos de estudantes e as organizações de jovens, porque El Alto tem a primeira universidade indígena da Bolívia. O exército também participa na parada, embora não há muito tempo estivesse ocupado a reprimir os apoiantes do presidente. Outubro de 2003. El Alto saiu às ruas para protestar contra a decisão do governo de exportar o gás boliviano para o Chile e a Califórnia, quando já existe escassez em algumas cidades bolivianas. O presidente à altura, fervoroso adepto da economia liberal, chamou o exército. O conflito durou 10 dias, resultando em mais de 60 mortos.
El Alto resistiu e, por fim, marchou sobre La Paz, forçando o governo a exilar-se nos Estados Unidos da América. 2 anos mais tarde, demonstrações de força semelhantes forçaram o seu sucessor a resignar, abrindo caminho para as eleições que viriam a ser ganhas por Evo Morales em dezembro de 2005. As vítimas deste conflito encontram-se sepultadas nas alturas de El Alto, onde os habitantes construíram um mausoléu em sua memória. Pablo Mamani, presidente do Departamento de Sociologia da Universidade Índia de El Alto, é o nosso guia. A comunidade índia compreende que os hidrocarbonetos sempre lhe pertenceram e que nunca foram propriedade do Estado, de uma elite ou de um poder dominante. Nós dissemos basta à venda da nossa economia e dos nossos recursos nacionais. E, claro, também ajudou a reafirmar a dignidade das pessoas que vivem nesta região. Penso que começamos a escrever a nossa própria história. Acabará por existir um Estado totalmente indígena neste país. Os mineiros bolivianos desempenharam um papel catalisador na radicalização dos índios e na obtenção da vitória do novo presidente. Macário Tola, residente em El Alto, volta muitas vezes à mina onde trabalhou durante 22 anos. Um antigo dirigente sindical da empresa estatal, que extraía estanho desde o início da década de 1950, perdeu o seu emprego em 1985 com mais de 30 mil mineiros. Foram arredados do trabalho devido ao encerramento e privatização de cerca de 20 minas pelo governo neoliberal de então. O governo tinha 2 razões para encerrar as minas. Em primeiro lugar, já não eram rentáveis, porque o preço do estanho no mercado internacional tinha caído para mais de metade. O segundo motivo prendia-se com o facto de termos resistido à ditadura e aos governos liberais subsequentes. Por isso, decidiram que não podiam continuar com um proletariado tão politizado, tão dogmaticamente opositor às alterações neoliberais que queriam fazer em nome do capitalismo. Decidiram livrar-se de nós. Em 1986, os mineiros tentaram salvar os seus empregos pela última vez e marcharam para La Paz. O exército interceptou-os a cerca de 50 quilómetros da capital. Foram cercados, forçados a entrar em caminhões e levados de volta para as suas aldeias, quebrando definitivamente a sua resistência. O proletariado dos antigos centros mineiros, fossem eles privados ou propriedade do Estado, concentravam-se nas diferentes zonas de El Alto. E o seu ódio acumulado e experiência em termos de conflitos sociais virou-se contra esses mesmos governos. Em 1985, o governo liberal derrotou-nos, mas 10 anos depois vingámos-nos. O povo não esqueceu a sua história. No centro de El Alto existe um monumento a estes mineiros, uma homenagem a um papel decisivo que desempenharam na organização política da cidade. Juntamente com camponeses intelectuais, transformaram um caos aparente numa formidável máquina política. Nada em El Alto escapa a esta organização. Condutores de autocarros, burocratas, estudantes e comerciantes, todos fazem parte de uma união, associação ou assembleia local, incluindo os vendedores de folha de coca. O bairro onde Macário tem vivido desde o encerramento das minas foi construído pelos próprios mineiros. Hoje, a sua casa também serve de local de aprendizagem de costura. Os calções de bermuda que confeccionam serão enviados para o Brasil e Paraguai. 4.000 famílias em El Alto trabalham para intermediários que exportam as suas roupas a preços irrisórios. É uma exploração absoluta. Primeiro, porque as famílias não recebem um salário. O que ganhamos, partilhamos entre nós. Não preferes isto a trabalhar na mina? Não.
A sério? O trabalho na mina era diferente. Tínhamos direitos sociais, direitos sindicais e segurança social. Hoje não temos nada disso. O trabalho é feito pelas famílias e não chega para pagar as despesas. É apenas o suficiente para comprar alimento. Estes subúrbios índios tornaram-se no maior centro económico do país. São aqui produzidas muitas coisas: roupa, calçado, artesanato e até mesmo materiais de construção. – 70% das exportações bolivianas para os Estados Unidos saem daqui. A FERRUFE, Federação das Associações de Moradores de El Alto, é um dos principais grupos que ajudou a eleger Evo Morales, juntamente com os produtores de coca e os camponeses Aymara. Macário, um militante veterano, é um dos membros. É presidente do Conselho do seu distrito e um dos 600 presidentes que compõem a federação. A FERRUFE é o coração da nova estrutura de poder boliviana. É aqui que todas as principais decisões relacionadas com a cidade e os problemas nacionais são tratados. É tão poderosa que Evo Morales nomeou um dos seus anteriores líderes ministro da Água. O representante de uma das zonas limítrofes de El Alto está aqui hoje presente. O seu distrito chama-se Solidariedade. Foi criado do nada há cerca de 6 anos. El Alto viu a sua população aumentar de 30 mil para 800 mil habitantes em 40 anos. Os residentes de Solidariedade continuam a não ter acesso à água canalizada e têm de recorrer a poços e depósitos de água naturais. A água está contaminada. As famílias adoecem. As crianças ficam com diarreia. Já nos queixamos muitas vezes à companhia que fornece a água. Recusam-se a ouvir-nos. Estranhamente, a central de tratamento de água de El Alto fica apenas a 100 metros das primeiras casas do distrito. Pertence ao grupo Suez, uma companhia francesa de holding que tirou vantagem da onda de privatizações da década de 1990. Esta subsidiária do Suez herdou a infraestrutura dos antigos serviços municipais de água. Cobra uma média de 150 euros a cada família para se ligarem ao sistema, uma quantia que a maioria das pessoas não se pode dar ao luxo de pagar. Como consequência, em 2004, a FERRUFE decidiu que a água deveria regressar ao controle público. Reparamos que o Grupo Suez não investia em El Alto. Foi por isso que nos mobilizamos contra eles em janeiro de 2004. Porque não estavam a investir. Estavam satisfeitos por estar sentados a ganhar dinheiro, graças aos investimentos que as pessoas e o Serviço Municipal da Água tinha feito. Gostava de ver partir a Suez? Claro, sem dúvida. Foi o que nós decidimos, em conjunto. E não vamos recuar. A empresa tem de deixar a Bolívia para que a distribuição de água potável em El Alto e La Paz seja devolvida ao Estado ou aos próprios cidadãos bolivianos. A distribuição municipal de água potável e outras questões políticas de âmbito geral são discutidas primeiro em conselhos distritais, antes de serem ratificadas por toda a FERRUFE. Hoje, no distrito de Bolívar, estão a discutir um plano para ligar o distrito à rede de gás natural. Este foi proposto pelo Conselho e aceito pela Câmara Municipal. Tudo o que falta combinar é a abertura das valas para a instalação das tubagens. O Conselho elege o candidato que tem as melhores condições e é o mais qualificado para nos representar. É eleito para um período máximo de 2 anos. Somos índios e vimos de comunidades rurais diferentes, onde cada conselho plenário e congresso são organizados da mesma forma. É este o nosso mecanismo base para tomar decisões.
Depois disso, os nossos representantes, os nossos presidentes, os nossos secretários-gerais falam às autoridades em nosso nome. Este homem acabou de nos avisar que os residentes do bairro apanharam um ladrão de automóveis e levaram-no para a esquadra local da polícia. Raul, o presidente do Conselho, sabe que a situação pode degenerar em violência porque a tradição índia de justiça popular ainda está bastante arraigada em El Alto. Estamos a ter uma reunião da Assembleia neste momento. Estamos a trabalhar. Estou ocupado. Esperem, por favor. Aquilo que todos nós queremos é ver as caras desses bandidos. A polícia é inútil. Vamos fechar a esquadra da polícia. Vão fazer justiça pelas próprias mãos? Não, isso é ilegal. Mas, por outro lado, têm o direito de ver quem é o homem, para que possam proteger-se dele. Por vezes, a comunidade faz justiça pelas próprias mãos. Já enforcámos pessoas em postes de eletricidade. A polícia aqui não faz nada. Protegem os delinquentes. Prendem-nos e 24 horas depois libertam-nos. É por isso que temos de fazer as coisas à nossa maneira. Sabemos que vai contra a lei, mas que mais podemos nós fazer? Justiça sumária nas áreas rurais raramente atinge este ponto de violência. Mas a ausência de justiça oficial e efetiva leva os mais pobres a cometerem excessos. El Alto é a fronteira rural dos Andes, no interior da cidade. E a urbanização não diminuiu a ligação dos Aymara às suas tradições. Há 15 anos, metade dos habitantes de El Alto vivia no campo. Evo Morales é apoiado por 3 grandes povos indígenas. Os Guarani, os menos numerosos, os Quechua e os Aymara. O coração da nação Aymara estende-se desde o norte ao sudeste do país até ao lago Titicaca. Os Aymara são um povo forte. Nunca chegaram a ser completamente conquistados pelo Império Inca, nem dominados pelos Quechua, e rebelaram-se muitas vezes contra os colonizadores espanhóis. Estes camponeses, tal como 66% dos bolivianos, vivem com menos de €1,50 por dia. As terras que cultivam pertencem à sua aldeia, à sua comunidade, que atribui uma parcela de terra a cada um deles. Praticam uma forma ancestral de democracia que influenciou fortemente o movimento de Evo Morales. Estes camponeses, reunidos no meio de um campo, dão-nos uma ideia de como funciona o sistema. O debate de hoje é sobre a manutenção do canal que irriga as suas colheitas. Mas, subitamente, a discussão muda de direção. Certos índios aproveitam a ocasião para propor a incorporação da sua comunidade noutro município. Se a maioria concordar, as fronteiras da sua aldeia terão de ser alteradas. É assim que as coisas são feitas. Todos os anos, reunimos-nos desta forma para decidir sobre a distribuição de água, a manutenção do canal, o nosso orçamento e atividades culturais. Achacachi é a capital histórica da resistência aymara contra o poder branco. E a democracia participativa praticada pelos índios cria, por vezes, situações que são incompreensíveis para um europeu. Por exemplo, o presidente da Câmara de Achacachi, eleito há apenas um ano, não pode executar nenhum dos seus projetos sem consultar os eleitores. Ele quer criar uma empresa municipal autónoma para a distribuição de água. Mas em vez de discutir isso no Conselho Municipal, é obrigado a apresentar o mais ínfimo detalhe do projeto a toda a população. Que estatuto legal terá esta empresa? Quem a presidirá? Será um índio ou não?
Quantos trabalhadores serão contratados? É um debate aceso. O Presidente tem de se manter humilde. Irmãos, se isto não é um bom projeto, temos de trabalhar nele imediatamente, todos juntos. Aqui não existe autoridade acima do povo. Não pode tomar decisões sem consultar as pessoas. O poder é restrito. Mas se você, como presidente, decidir ignorar o que elas desejam, o que acontece? Despedem-me. Destituem qualquer um que não lhes obedeça. Convocam uma assembleia e elegem imediatamente outra pessoa. Despedem o presidente da Câmara? O presidente ou qualquer outra autoridade. Se é vos trair, por exemplo, eles podem se mobilizar, manifestar, bloquear estradas. Conseguimos forçar a resignação de um presidente a partir de Achacachi. Lutámos pela água, morreram 4 de nós. Lutámos pela nacionalização do gás. A mãe de Evo Morales, uma camponesa de altiplano, disse-lhe há 50 anos que os índios não tinham permissão para estar nesta praça. Hoje, o seu filho vive aqui neste palácio colonial construído pelos espanhóis no século XVII. O assento do poder para uma longa linha de ditadores militares, presidentes conservadores e neoliberais. Todos brancos ou mestiços. Desde janeiro, o Presidente tem corrido desde celebrações de vitória e encontros ministeriais a negociações com os seus opositores, que já se encontram na ofensiva. Álvaro Garcia está sempre ao seu lado nos acontecimentos importantes, a pessoa que mexe todos os cordelinhos, segundo comentários dos detratores de Evo, que não acreditam que um índio consegue governar sozinho. Ele recebe-nos no escritório presidencial, adornado com um retrato de Che Guevara, que morreu na Bolívia, antes de conseguir organizar uma revolta dos índios. Álvaro Garcia é um diplomata universitário que vem de uma família da classe média. Durante a década de 90, envolveu-se com o movimento de guerrilha Aymara e passou 5 anos na prisão. Garcia ajudou a obter o apoio da classe média e dos intelectuais a Evo Morales. Descolonizar o Estado. Este é um Estado colonial. Este é um Estado colonial, racista nas suas instituições, comportamento e hábitos. Temos de descolonizá-lo. A nossa revolução é democrática e anticolonial. O nosso presidente chama-lhe Revolução Cultural Democrática. Esta revolução cultural é fundamental. Começa com questões do dia-a-dia, como a forma de vestir de Evo. E acaba com um índio a ocupar o palácio governamental, que também governa os mestiços e os brancos. Queremos construir um Estado multicultural onde culturas diferentes, cerca de 32 pequenos grupos étnicos e 3 grandes povos, os Aymara, os Quechua e os mestiços, possam coexistir em condições iguais e tenham os mesmos direitos enquanto cidadãos e as mesmas oportunidades públicas. São 7 da manhã numa zona da classe média-baixa de La Paz. Somos recebidos por Casimira Rodrigues, que foi empregada doméstica e é fundadora do Sindicato de Trabalhadores Domésticos. Quem trouxe as flores? Foi um presente que me ofereceram pelo Dia Internacional da Mulher. Durante o dia, isto é um escritório. À noite, dormimos nos quartos das traseiras. É uma situação provisória. Casimira tem dormido aqui desde que veio para a capital no final de janeiro. Ela partilha este espaço com outros membros do sindicato. Ao pequeno almoço, Casimira tenta entrar em contacto com o Presidente da República por telefone. Olá, companheiro Evo, por favor, te habla Casimira Rodrigues. O que não surpreende ninguém, porque o que ainda não referimos foi que Casimira é a Ministra da Justiça do novo governo. O Estado não nos deu uma residência oficial. Entendo que a minha posição não se alterou. Por isso não me aborrece.
Continuo a ser quem era e a servir o meu país. Como estás? Como estás? Bien? Sabes que como ha prometido na campanha eleitoral. Tal como Evo prometeu durante a campanha eleitoral, todos temos de aceitar um plano de contenção que se aplique primeiro ao Presidente e aos seus ministros, quer sejam homens ou mulheres. Há uma redução de 50% nos salários. Há sempre pessoas que pensam como antigamente, que se aproveitam de todas as situações, porque estão bem na vida. Mas no meu caso nunca tive quaisquer ambições ou sonhos de poder. Para mim, servir o sindicato ao Estado é como passar num exame. E é o povo que nos avalia. E esse exame lo califica o povo. Os primeiros contactos com o pessoal do Ministério não foram fáceis para Casimira. Senti que foi um choque para eles quando me viram. Tinham semblantes muito estranhos. Imagine, uma índia nativa a usar saia tradicional e que tinha sido empregada doméstica. Não foi fácil para eles tratarem-me por senhora ministra. No gabinete de Evo Morales, apenas 4 dos 16 ministros são índios nativos, mas cada um deles está encarregado de um departamento-chave: Justiça, Negócios Estrangeiros, Educação e Água. Um dos principais objetivos do governo é lutar contra a corrupção e restaurar a transparência. E um dos planteamentos que ha hecho o próprio presidente. O Presidente declarou isto mesmo e muitas pessoas esperam que consigamos impedir aqueles que cometeram erros no passado e aqueles que continuam a administrar de forma incompetente a riqueza do país. Há muito trabalho por fazer à espera desta sindicalista com pouca experiência judicial. Terá de tratar dos serviços alfandegários e do Departamento de Polícia, que colaboram com o narcotráfico, mas também das companhias que estão envolvidas no contrabando de petróleo. Hoje tem de convencer uma delegação das Nações Unidas a condenar os proprietários bolivianos abastados que mantêm tribos índias retidas nas suas terras. Em certas quintas, estes índios continuam a trabalhar sem oferecer salário, recebendo apenas comida e condições de habitação deploráveis. Desde a sua eleição, Evo Morales teve de tomar em consideração as exigências de vários grupos. Professores, operários, estudantes e produtores agrícolas querem mais professores nas escolas, salários mais altos, ajuda económica para exportação. Contudo, o país é muito pobre. O seu orçamento está muito dependente de ajuda internacional e por isso é necessário encontrar os fundos que cubram estas exigências. Hoje, Evo recebe representantes do Banco Mundial para negociar a redução da dívida externa e a tentar obter empréstimos sem juros para projetos de desenvolvimento e também a tentar negociar nos mesmos moldes com a Espanha. Atualmente, a única ajuda estrangeira vem da Venezuela através de Hugo Chávez. Todos os dias, Morales faz anúncios na imprensa relacionados com as suas ideias revolucionárias e iniciativas para todo o continente. Por exemplo, recusa-se a assinar o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos. Em vez disso, propõe aquilo que ele chama de Tratado de Comércio dos Povos. Necessitamos comércio, sim, necessitamos comércio. Sim, claro que precisamos de comércio. Claro que precisamos de exportar os nossos produtos. Mas precisamos de um comércio que crie emprego, que melhore a situação económica dos pobres, dos pequenos produtores agrícolas, das micro e pequenas empresas. Até as nossas maiores empresas são vítimas deste tipo de comércio livre. Precisamos de um melhor comércio para os artesãos, associações e cooperativas. Propomos aos Estados Unidos um tratado para grupos étnicos, para empresas comunitárias, para comunidades indígenas, cujos produtos devem encontrar um mercado. Em resumo, não devemos importar aquilo que já produzimos. Temos de exportar o que produzimos. Uma das prioridades do novo governo é exportar os produtos das pequenas empresas. Por exemplo, Evo Morales deseja exportar bens alimentares e fármacos que derivam da folha da coca.
Bebidas, farinha, produtos dietéticos, pomadas, xaropes e cosméticos. Para o fazer, têm de convencer a comunidade internacional a legalizar esta folha que circula legalmente nos grandes mercados bolivianos, o que representa um problema, porque embora durante séculos os Aymara e os Quechua tenham mascado de folha de coca devido aos seus efeitos tónicos, esta planta também é o principal produto na produção de cocaína. Há muitos anos que a Bolívia reconheceu a existência de um mercado legal para a planta da coca, mas o resto do mundo considera-a uma droga. Na década de 60, a pedido dos países ocidentais, as Nações Unidas adicionaram a folha da coca à sua lista oficial de drogas ilícitas. Mas devido à pressão exercida pelos produtores de coca, os anteriores governos bolivianos autorizaram o cultivo dela em 12 mil hectares, limitados a uma área nas Yungas, os vales tropicais a norte de La Paz. Mas atualmente a produção total de coca chega a atingir os 27 mil hectares, ou seja, 15 mil hectares a mais. A leste do país, na zona da floresta amazónica, no sopé do altiplano, encontra-se uma outra zona de produção que tecnicamente é ilegal, mas à qual se referem modestamente como zona excedente. O Chapare, o bastião histórico de Evo Morales, possui mais de 10 mil hectares de plantações de coca. Nos últimos 30 anos, os índios nativos dos Altos Planaltos construíram aldeias e colonizaram a área. É completamente controlada pelo Partido Movimento para o Socialismo, que levou Morales ao poder em dezembro de 2005, e pelo Sindicato de Produtores de Coca, cujo líder também é o Presidente da República. A vida nas aldeias é exclusivamente centrada em torno da produção e comércio de coca. A Polónia é a presidente local da ala feminina do Sindicato dos Produtores de Coca. A folha dá-nos força, corta o apetite e reduz a fadiga. Mas também nos ajuda a esquecer a nossa tristeza e os nossos problemas. Esquecemos isso tudo. A Polónia vive na aldeia, mas vai regularmente ao seu campo de coca na floresta, situado a vários quilómetros da estrada principal. A folha é colhida 3 vezes por ano e precisa de cuidados constantes. Isto é uma planta, um medicamento natural. Não é uma droga, como dizem. Plantámo-la quando é muito pequena e ajudámo-la a crescer, como um bebê. Ela vende a sua colheita nos pequenos mercados locais. Existem cerca de 20 em toda a região de Chapare. Este homem, que veio das profundezas da floresta, viajou mais de 24 horas para chegar até aqui. Cada cocalero, o nome dado aos produtores de coca, tem de apresentar o seu cartão oficial do Sindicato dos Produtores de Coca ao diretor do mercado. E os mercadores que compram as colheitas têm de apresentar o seu cartão de mercador de coca para poderem transportar os sacos para longe, como os mercados nacionais de Cochabamba ou La Paz. A polícia tolera o comércio da folha nas zonas ilegais. Evo Morales, o Presidente da República e ainda Presidente do Sindicato de Produtores de Coca, viveu nesta casa durante vários anos. Nascido no altiplano, chegou aqui em 1986 com os seus irmãos. O que levou Evo a vir para aqui? Para procurar terrenos, para viver em Chapare, porque na altura havia uma grande seca no Planalto. Veio para aqui para encontrar uma forma de sobreviver. As pessoas imigram para aqui vindas de todas as partes do país. Eu cheguei aqui quando era muito nova pelas mesmas razões e também porque com a coca podíamos ajudar os membros das nossas famílias que tinham ficado em casa. O caminho de Evo Morales até ao poder continua a impressionar a América Latina. Passou por uma extrema pobreza quando era miúdo, pastor no altiplano, músico na aldeia, até que se tornou finalmente num líder sindical e ativista revolucionário. A Polónia passou por alguns bons momentos em Chapare.
foi proprietário de 2 hectares de coca no início de 1990, quando a folha era o produto agrícola de maior valor no mercado. Mas a produção clandestina que fornecia os laboratórios de cocaína estava a aumentar e, devido à pressão da Agência de Combate à Droga dos Estados Unidos, a DEA, os governos bolivianos deram início a campanhas violentas para a erradicação da coca. Entre 1997 e 2004, os militares e as forças especiais reduziram a plantação da coca à força. Se tentássemos defender a nossa colheita, eles pressionavam-nos ou prendiam-nos. Se os homens tentassem defender, disparavam contra eles e lançavam-lhes gás lacrimogéneo. Não tinham respeito por ninguém, nem sequer pelas crianças ou pelas mulheres grávidas. O Chapare é o feudo do movimento para o socialismo conhecido como o Socialismo, Partido de Evo Morales. Os funcionários do partido local, incluindo o presidente da Câmara de Villa Tulare, sabem que devem muito à coca. A chispa foi como defesa da água de coca. Pero al defender a água de coca diretamente estava... Tudo começou com a necessidade de proteger a folha da coca. Mas depois a proteção da folha de coca tornou-se na proteção dos direitos humanos, que originou a criação de um movimento político com membros eleitos. 20 anos de duras batalhas, com marchas até La Paz, para exigir justiça. Marchas pela dignidade. Luta pelos direitos humanos. E pouco a pouco transformou-se na luta pelos nossos recursos naturais. De 1999 a 2005, sob a liderança de Evo Morales, os camponeses de Chapare estavam na linha da frente da luta contra os governos neoliberais. Mas assim que Evo subiu ao poder, ele e o seu sindicato lançaram medidas para controlar a produção de coca no Chapare. Pediram aos cocaleros para reduzirem voluntariamente o tamanho das suas parcelas de coca. Vai dali até além. Cada parcela tem agora 40 metros por 40. Uma vez que praticamente todos os produtores são membros do sindicato, seguem a diretiva que lhes pede para cultivar apenas um cato, equivalente a cerca de 1.600 metros quadrados. Esta medida deverá reduzir a produção de coca no Chapare para metade e ajudar a resistir à pressão de Washington, que afirma que entram nos Estados Unidos 100 toneladas de cocaína por ano, vindas da Bolívia. Na luta contra o narcotráfico, o nosso objetivo é claro. Antes do governo de Evo Morales, plantávamos demasiado. Mas hoje, para ajudar o nosso presidente contra as acusações de defender o narcotráfico, decidimos limitar a nossa produção a quantidades para consumo legal, para o mercado legal. Apenas um cato por afiliado. O Exército e a Polícia continuam a erradicar as colheitas ilegais, embora Evo Morales esteja a fazer esforços para implementar a despenalização. Mas agora, depois de anos de erradicação pela força, o processo é negociado. Os polícias e os soldados são guiados por um representante do sindicato de cocaleros. Acompanhados por ele, penetram no interior da floresta onde os produtores têm vindo a plantar secretamente desde a grande repressão. Aí calculam a área em excesso, que pode chegar a 5 ou 10 hectares, e arrancam as plantas em frente do proprietário. Todos os dias são destruídos 18 hectares de colheitas que não serão replantadas depois das forças policiais terem passado. Mas em zonas muito remotas do Chapare e das Yungas, ainda existem milhares de hectares visíveis de helicóptero que poderão fornecer o tráfico de droga. O Washington tem vindo a apoiar o exército boliviano com helicópteros de combate para intensificar as operações de erradicação. Continuam a operar e as suas missões são sempre supervisionadas por agentes da DEA que estão presentes no terreno. O governo norte-americano mantém a sua posição e, de momento, não quer ouvir falar de despenalização. Sobre La Paz, a controlar o acesso aos vales das Yungas, está a base militar de Rinconada, construída com o apoio da DEA.
A folha de coca só pode ser transformada em cocaína através de um processo que envolve outros componentes químicos. O novo governo ordenou à polícia para detectar as fontes destes produtos químicos: querosene, ácido sulfúrico, permanganato de potássio, éter e amónia. É o primeiro passo para a política de narcotráfico zero, que só pode ser implementada com o apoio dos países desenvolvidos. Alguns dos elementos essenciais para o processamento da cocaína são chamados químicos precursores. Nenhum deles é produzido na Bolívia. Provém de países vizinhos ou de países industrializados. Estes países devem ser persuadidos a racionalizar a sua produção de químicos precursores e criar mecanismos de controlo efetivos para impedir que estes químicos entrem no nosso país para produzir cocaína. Outro elemento importante da nossa política é a procura. Se não houvesse procura nos países industrializados, não haveria consumo de cocaína. Mesmo que a Bolívia tivesse 100 mil hectares de coca, essa coca não seria transformada em cocaína. Uma política de narcotráfico zero necessita também de incluir um controlo rigoroso da lavagem de dinheiro. Sabe-se que o dinheiro proveniente do narcotráfico não fica na Bolívia ou na América Latina. Segue para os países mais a norte. Se conseguirmos controlar este fluxo de dinheiro, originado pela venda de produtos químicos e do comércio de droga, o preço da folha de coca descerá automaticamente. É um princípio básico de mercado. Se conseguirmos fazer isto, os produtores terão uma menor tentação para cultivar extensas áreas de coca. Mas Evo Morales não preside um país pobre que produz apenas coca. As zonas tropicais do sudeste da Bolívia contêm a segunda maior reserva de gás natural do continente americano, estimada em 105 mil milhões de euros. Morales nacionalizou esta autêntica mina de ouro a 1 de maio de 2006 e fez saber a sua intenção em aumentar o preço do gás em relação ao seu preço anterior, provocando um verdadeiro pânico internacional para além da consternação dos seus vizinhos, pois estes depósitos são explorados por multinacionais brasileiras, espanholas, francesas e norte-americanas. O gasoduto que parte do complexo de Rio Grande, próximo de Santa Cruz, abastece o Brasil com 708 mil metros cúbicos de gás por dia, um terço do qual é consumido pela cintura industrial de São Paulo, uma cidade com 18 milhões de habitantes. O potencial de exportação é enorme. Argentina, Chile e Uruguai querem desenvolver as suas indústrias utilizando o gás boliviano. O investimento feito por países estrangeiros é muito importante. Até agora, este tesouro enriqueceu as multinacionais que estão sediadas na cidade de Santa Cruz. 80% das vendas de produção dos principais depósitos de gás beneficiam os países estrangeiros. A nacionalização reverte esta situação. A partir de agora, 80% das vendas de produção irão beneficiar o Estado. O Estado irá ser efetivamente dono do gás, desde a altura em que é extraído do solo. O Estado ficará responsável pelos processos de distribuição e comercialização. O Estado irá adquirir um controlo maioritário como base para uma garantia de lucros igualitários nos processos de industrialização. Os investidores estrangeiros exigem 3 coisas: regras claras para garantir um investimento seguro. Nós dar-lhes isso. Querem ter receitas para os seus acionistas. Nós garantimos isso. E necessitam de proteção física para os seus investimentos. Muito bem, nós cumpriremos com tudo isso. Mas será tudo propriedade nossa. Nem mesmo Lenin expulsou as empresas multinacionais. Ele encontrou formas de se entender com elas, porque precisava do seu capital, dos seus conhecimentos e das suas tecnologias. Nós também precisamos de tudo isso. Este governo não irá manter uma posição puramente ideológica em relação a estas matérias. O governo deu às multinacionais um prazo de 3 meses para negociar novos contratos que irão reduzir as suas margens de lucro, mas que irão garantir um vasto mercado durante muito tempo.
Se entendermos que é impossível negociar, se as perdas financeiras forem demasiado grandes, não iremos aceitar. Mas eu julgo que o Governo irá tentar conciliar interesses de modo que o Estado possa manter o controle sobre os hidrocarbonetos e dispor deles como bem entender. Mas reconhecendo, ao mesmo tempo, que um grupo de empresas que investiu bastante pode produzir e comercializar o gás em nome do Governo boliviano. No sul e no leste do país existem também grandes quintas que cultivam cana-de-açúcar, arroz, algodão e soja e criam grandes quantidades de gado de primeira qualidade. Existem também indústrias agrícolas. As propriedades chegam a ter 100 mil hectares. Excluindo as matérias-primas, 70% das exportações da Bolívia têm origem aqui. Quando entramos em Santa Cruz, dá para ver que o centro económico da região contrasta bastante com os altos planaltos. Existem autoestradas urbanas, supermercados gigantescos, boutiques de luxo e uma universidade privada com uma arquitetura claramente moderna. Santa Cruz segue o modelo das cidades norte-americanas. A grande parte dos seus habitantes votou contra Evo Morales. Nem mesmo a chuva consegue esconder a riqueza destes distritos residenciais onde vivem os comerciantes e homens de negócios de sucesso. Grande parte deles travou uma batalha ineficaz contra o presidente índio. O edifício que alberga a Câmara do Comércio e Indústria é o símbolo do seu poder. Gabriel Dabdo, um boliviano de origem palestiniana, é o seu presidente. Uno es el que realmente se vuelva populismo, nuestro presidente. Se o nosso presidente abraçar uma política populista, poderá muito bem levar a um regime trotskista totalitário. Troquista, creo que seria retrocesso e golpe muito duro. Seria um passo atrás e um rude golpe não só para o país e para a Santa Cruz, mas também para a comunidade internacional e América Latina. Porque já não existe a muralha de Berlim, já não existe a Rússia. Porque o muro de Berlim já caiu, acabou. A Rússia comunista já não existe. As relações próximas do nosso presidente com o presidente Chávez e Fidel Castro, esta mentalidade isolacionista em relação ao mundo moderno, pensar que um país pode ser autossuficiente, é o maior erro que se pode cometer. Esse é o erro mais grande, porque a realidade é que porque a Bolívia não tem petróleo, não obtém as receitas do petróleo que a Venezuela tem para manter a sua economia. Quando as pessoas falam em tornar o nosso presidente numa pessoa mais moderada, em levá-lo da esquerda mais para o centro, eu digo, muito bem. Porque nós, em Santa Cruz, sempre concordamos que os recursos da Bolívia devem, em primeiro lugar, servir os bolivianos. Mas também somos da opinião que não nos podemos afastar dos investidores, que precisam de obter lucros razoáveis. O perigo para Evo Morales pode não vir apenas de Santa Cruz. O presidente também precisará de ter em atenção a comunidade indígena. O sul do país é território guarani, para além da Rio Grande. Che Guevara lutou, foi feito prisioneiro e assassinado pela CIA nestas montanhas no final da década de 60 do século passado. É uma região estratégica, visto que é onde se encontram os maiores depósitos de gás do país, mas onde não existem estradas pavimentadas. 4 dos principais poços de gás situam-se aqui, em território índio, de ambos os lados do caminho. Os poços são explorados por multinacionais espanholas e brasileiras e os índios têm de ser persuadidos a aceitar esta invasão das suas terras. Mas aqui, onde as estradas acabam, ainda existem algumas comunidades que continuam a resistir. Estamos a chegar a Tentayapi com um advogado do Ministério da Justiça que foi o conselheiro legal para estes índios durante o seu conflito com o grupo espanhol Repsol. Ele é acompanhado pelo Capitán Grande, o representante nacional dos 150 mil guaranis desta área.
Vivem aqui 130 famílias que falam apenas o seu próprio dialeto e se recusam a abandonar as suas vestimentas tradicionais. Quando, ano passado, a Repsol convocou uma assembleia para propor uma quantia de dinheiro, uma escola e um centro de saúde, os guaranis recusaram. Não queremos que as companhias estrangeiras venham para aqui, porque não queremos que a nossa cultura desapareça. A comunidade acredita que iríamos perder os nossos costumes e a nossa cultura com a chegada dos estrangeiros. Iriam deixar outras sementes. Dormiriam com as nossas mulheres e deixar-nos-iam com crianças que não pertencem à nossa raça. Iriam contaminar o nosso ambiente, a nossa floresta, os nossos campos. E não poderíamos continuar a produzir as nossas próprias colheitas. No final de 2004, um representante da empresa espanhola assinou um documento renunciando a qualquer extração em território Tantayapi. O chefe da comunidade contribuiu com a sua impressão digital. O assunto da reunião de hoje é preparar as eleições para o Conselho, que foi recentemente convocado para se encontrar com o governo. Os Guarani devem eleger os seus representantes e propor reformas. Se o seu projeto for aceito, as comunidades indígenas da Bolívia irão daqui em diante ser donas das terras que ocupam, incluindo o subsolo. Para poder explorar qualquer um dos seus recursos, o próprio governo central terá de obter uma permissão. Che Guevara não conseguiu organizar estas pessoas porque não compreendeu a forma como elas veem as coisas e como a sua sociedade funcionava. Contudo, 40 anos após a sua morte, os Guarani, tal como todos os outros índios da Bolívia, estão no limiar de uma revolução histórica na América Latina. Versão portuguesa via satélite.